Muito bem, está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Pode Pan. E a gente já começa esse episódio de hoje com o nosso convidado todo especial, professor Marcos Fox, ele que está promovendo em Oriximiná um campeonato sub-12. Mas isso a gente vai ver depois dos comerciais. Roda a vinheta. Muito bem, já estamos de volta na programação Estúdio de Nilapan a cada música. Um sucesso, a edição hoje do Pode Pan, que não é meu, é seu, é nosso. Então um abraço especial aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores. E para você que quer patrocinar a nossa programação, não tem problema, dá uma ligadinha, 93991712902, tá aqui na tela, 93991712902. A cada música um sucesso. Muito bem, já estamos de volta na programação Estúdio de Nilapan, a nossa edição de hoje do nosso Pode Pan. De Nilapan. O tema é futebol, campeonato sub-12. E para falar sobre tudo isso que vai acontecer, que já está acontecendo e já começou, o professor Marcos Fox, ele que é o organizador, é o produtor, é o cara que está desenvolvendo esse campeonato aqui em Oriximiná. Professor, muito obrigado por o senhor ter vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fale pra gente aí sobre o campeonato sub-12, por que no ginásio municipal? Primeiramente, queria lhe agradecer, né, pelo convite, muito obrigado. Hoje a gente vai falar muito de esporte. E o campeonato sub-12, por que o senhor escolheu esse campeonato sub-12? Primeiramente, né, estava em falta, né, na nossa cidade. E como eu vejo, né, as outras escolinhas têm muitos alunos, né, dessa faixa etária de idade, eu tomei a iniciativa, né, de fazer. Convidei, né, o secretário de esporte, Thiago Mendonça, que de imediato aceitou, né, deu todo o suporte para que esse campeonato acontecesse. E nessa quinta-feira foi a abertura, Danilo, com todas as escolinhas presentes, né? O nosso vice-prefeito também, Quinho Azevedo, estava presente, muitas pessoas, os pais, então foi muito bonito, muito legal mesmo. A abertura, fale um pouquinho dessa abertura, teve a participação de todos os times, como é que é? Teve a participação de todas as equipes, né? Infelizmente uma acabou desistindo, né? Mas as 5 estavam presentes, né? E após a abertura nós tivemos o jogo inicial, que foi entre os Guerreiros de Fátima e a Semesp. Um jogo muito eletrizante, né, da nossa criançada. Isso, muito bem. Dentro de Oriximiná, o senhor falou em escolinha. Além da sua, quantas outras tem? O senhor está lembrado do nome delas aí? Fala um pouco pra gente. Olha, eu vou falar das que vão participar, né? Das que vão participar, que estão participando do campeonato, né? Que é a escolinha do Boca Júnior, no bairro de Santa Terezinha. A escolinha do Bela Vista, né? No bairro de Bela Vista. Os Guerreiros de Fátima, do bairro de Fátima. Semesp, aqui do Perpétuo Socorro. E... A sua, né? E a minha. E a minha, do bairro de Santa Terezinha. Como é o nome da sua? Marcos Fox, escolinha de futsal Marcos Fox. Ah, já veio o seu nome, já é mais fácil, isso, né? Muito bem. Por que o senhor escolheu o Marcos Fox? Antes eu tinha uma outra escolinha, né? Que era o Vasco da Gama. Sim, né? Eu ia perguntar isso para o senhor sobre a escolinha. Houve essa mudança por quê? O que foi que houve? Para falar a verdade, eu sempre tive as duas escolinhas, né? O Vasco da Gama era um projeto social. A minha escolinha, Marcos Fox, ela é particular. Das 5 que está participando no campeonato, somente a minha é particular. As outras todas são um projeto social. E o Vasco se enquadrava nessa, né? Sim. Era um projeto que eu tinha no bairro de São José Operário. Sim. Lá eu tinha mais de 80 crianças e adolescentes, né, misturados. Era um projeto muito grande, envolvia muitas crianças, muitos adolescentes. E como eu sou também presidente do Petrópolis, no ano, acho que uns 2 anos atrás, teve, né, o campeonato sub-13 e o sub-15 no estádio. Sim. E eu consegui levar essa criançada lá do bairro do São José para o estádio. Então foi um feito assim muito grande. Na época,
Eu fui a escolinha que levou mais criança e adolescente para participar do campeonato. Olha aí que bacana. Sendo que era a primeira vez, né, da criançada participando. Do Sub-13 eu cheguei até na semifinal e do Sub-15 eu cheguei na final. A gente perdeu de 1-0, mas a gente conseguiu chegar. Foi um feito muito grande, sendo que era a nossa primeira vez participando, né, de um campeonato desse tamanho, que era no estádio, né? E olha, o brilho no olhar da molecada ao chegar no estádio, poder jogar, isso aí não tem preço, né, professor? Não tem preço, E ele, quando vai assinar, né, a súmula, treme, né, porque é a primeira vez, nunca passou por isso, né, então é uma sensação que eu tenho certeza que eles não vão esquecer. Mas, com certeza, não só, professor, eu digo assim, através da escolinha, não só o atleta, como os pais também, aqueles que participam, né? Fala um pouco mais. Hoje eu tenho uma experiência, né, que os pais levam, né, para minha escolinha, porque eles querem tirar o seu filho do celular, né? Querem dar um esporte para ele, o esporte é saúde, melhora muito. Eu tenho 3 dias da semana que eu faço a escolinha com eles, na segunda, quarta e quinta. Na segunda-feira, como eu via que eles tinham muita dificuldade, coordenação motora, eu fazia lá na quadra de areia da Praça Centenário. Como agora ficou interditado, né, que vão reformar, mas eles melhoraram muito mesmo a coordenação. Às vezes a gente pensa que correr é fácil, né? Mas para a criança que está de hoje em dia, né, a gente pode dizer assim, que, né, já cresce praticamente no celular, convive muito com a tecnologia, né? Eles acabam perdendo, né, esse movimento, né? E como é que foi para o senhor a triagem desses seus atletas para participar do Sub-12? Como é que é? Como é que o senhor faz? Como eu faço para eles, né? Quem escolhe não sou eu, são eles mesmos. Né? Porque tudo na vida, né, a gente tem que ter um desempenho, tem que ter trabalho, a gente tem que merecer estar lá. Então eu procuro passar isso para eles, né, para eles entenderem que desde criança eles só vão conseguir se eles se esforçarem, se eles se dedicarem, né? Eles têm que saber a regra, eles têm que saber a mobilidade, né, do jogo, saber fazer a leitura corretamente do jogo. Na hora de sair, tem que sair certinho, na hora de entrar tem que entrar certo para poder não pegar cartão. Essa visão, professor, desculpe eu interromper, é de quem realmente é professor de escolinha. Que se fosse no meu caso, eu não teria essa visão. Sim, como eu falo para eles, né? Na minha escolinha aqui, vocês pagam para jogar. Os pais de vocês pagam para vocês jogarem. Então, desde pequeno, vocês têm que dar valor no dinheiro dos pais de vocês. Porque para mim é fácil chegar aqui, eu posso só dar a bola para vocês e sentar ali e ficar olhando. Mas eu não trabalho assim. Tem muitas regras lá. Eles não podem chamar palavrão. Se eles chegarem atrasados, eles mesmos vão fazer, né, o aquecimento, que é ao redor da quadra, correndo. Quando eles chegam, eles só faz tocar na minha mão e perguntam quantas voltas é. Aí eu falo e eles já correm, porque eles já sabem, né, como é que funciona. Tem um padrão, né, professor? O senhor trabalha com um padrão. Trabalho com um padrão e sou bem rigoroso com eles, né? Os pais também ficam lá fora e eles gostam muito disso, né? À toa que eles me mandam mensagens, né? Eles gostam muito do jeito que eu trabalho, um trabalho sério. Já estou há 6 anos, né, trabalhando com uma escolinha particular. Infelizmente eu tive que parar com a do Vasco por falta de incentivo dos próprios pais. Sim. Dos próprios pais. Eu conseguia um uniforme, um meião, calçado. Infelizmente tem pais que não apoiam, né? Não apoiam, porque lá eu não cobrava nada. Só queria que eles estivessem lá com a criança. Né? Era só isso que eu pedia deles, mas infelizmente alguns deixavam muito a desejar. Mas o senhor acredita que é porque, por exemplo assim, o meu filho eu não sou, um exemplo, eu sou pai, eu sou do Flamengo. Sim. Então eu não vou colocar meu filho lá na escolinha do Vasco. Como é que é? Rola isso ou não? Não, lá era, como o Vasco é democrático, né? Sim. A criança chegava lá com a camisa de qualquer time e jogava. Né, e jogava lá, porque eu não ia deixar, né, a criança de fora pela camisa do time dele, ou independente de qualquer coisa, né, só de a criança estar ali. A gente sabe, né, que o bairro de São José é um bairro que existe muita dificuldade, né, a droga ali é muito grande, então na própria quadra que a gente treinava lá, tinha pessoas fumando droga, então eu fiz uma parceria com a Polícia Militar, então de vez em quando eles estavam fazendo ronda por lá, ajudava muito, amenizou muito. Eu ia, conversava com eles, pedia para eles não fazerem isso próximo das crianças, né? E até que eles respeitavam muito, né? Mas depois que eu saí de lá, até o campo, né, ficou difícil, né? Não limpavam mais, então era muito, muito dificultoso lá. Muito complicado. Vamos falar aqui do campeonato. Sim. Foi escolhido aqui no ginásio, né? E por que o senhor escolheu aqui no ginásio municipal?
Porque hoje, querendo ou não, o nosso ginásio é um dos melhores, uma das melhores quadras, né, que a gente tem, não só aqui em Oriximiná. Se a gente for também, como eu vou em Santarém, tirando o ginásio, né, do estado lá, o nosso ginásio não perde nada para Santarém, que é uma cidade muito grande, né? Em Rurópolis também, Terra Santa não tem, Juruti não tem, Óbidos não tem uma quadra como o nosso ginásio. Então a gente pode se dizer que a gente é privilegiado. Qual é o horário de jogos? O horário e os dias? Os dias são terça e quinta, né? São 2 jogos na terça, 2 jogos na quarta, a partir das 19h30. A gente inicia, né, os jogos. A partir das 19h30 a gente está iniciando o primeiro jogo. O segundo jogo vai começar por volta das 20h15, 20h30, nesse período aí. 19h30 é um horário bom para as crianças, para os pais, né? Sim. Que existe uma preocupação de locomoção da sua residência até o ginásio. Eu pensei que você escolheu o ginásio por estar perto assim de vocês, pelo conforto que o ginásio proporciona, né? Sim. Fale um pouco mais assim do que as crianças elas sentem quando vai jogar ali no ginásio. No dia da abertura, né, eu vi um garotinho, né? Eu cheguei com ele e falei, olha, eu vou te chamar e você vai falar comigo lá. E ele ficou todo nervoso, era uma brincadeira minha, né? Então a emoção para essas crianças, principalmente, acho que 95% ou quase 100% é a primeira vez, né, que estão participando de um campeonato. Então a gente percebe o nervosismo, né, na hora que começa o jogo, na hora que estão assinando a súmula. Tudo isso é uma emoção muito grande e, como eu falei mais cedo, eu tenho certeza que eles não vão esquecer, nem eles nem os pais. Com certeza não, né? Muito bem, para você que está em casa, estamos conversando aqui com o professor Marcos Fox, ele que tem uma escolinha, teve a escolinha do Vasco da Gama aqui em Oriximiná, já não tem mais, está aí com a escolinha Marcos Fox. E para você que é papai, que você que é responsável, está a fim de colocar o seu filho numa escolinha, como é que faz, professor? Primeiro tem que procurar, né, o Instagram agora da nossa escolinha, já criei, né, um Instagram, nossa conta, né, oficial. Eu preciso da documentação do aluno, né? A nossa ficha está em questão de processamento, né? Como mudou de ano, a gente entrega, né, uma ficha para os pais e eles vão assinar se comprometendo, né, em participar, levar o aluno, né, o atleta, tá integralmente com a gente lá. Então isso aí é o básico, né, que a gente precisa. Muito bem. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Campeonato Sub-12 para você. Te liga aí. Muito bem, já estamos de volta na programação Estúdio de Nilapan, a cada música um sucesso no nosso Pod Pan de hoje. E o nosso convidado todo especial desse Pod Pan é o professor Marcos Fox, que vai falar pra gente, além de ser professor de escolinha, é também árbitro de futebol. Fale um pouco pra gente aí sobre essa sua profissão. Isso mesmo, além do árbitro de futebol, né, além do futebol, eu apito também futsal, né. Uns 2 anos atrás estava federado, né, pela FEFUSPA, que é a Federação de Futsal aqui do nosso polo, né, do oeste do Pará. E de futebol de campo, eu já fiz os cursos, né, só não tenho a escola. Assim como também muitos árbitros daqui, né, não tem a escola. O que é a escola? A escola da Federação de Belém. Sim. Eles vêm em Santarém e fazem uma escola de 6 meses. Aí o árbitro vai, né, se passar em todos, né, em todos as provas, ele consegue se federar. E ele consegue trabalhar, né, no Parazão. Muito bem. Já existe uma associação de vocês aqui, dos árbitros em Oriximiná? Existe isso? Está em processamento, né? Está no trâmite, né? Porque não é barato, né? A gente sabe que quando se trata de cartório, está legalizando ata, né? Ata e posse de eleição. Essas coisas são caras, mas a gente está criando a nossa associação. Já está quase 100%. Muito bem. E o campeonato Sub-12, professor, fale um pouco aí dos seus apoiadores, né? Sim. A rapaziada que acredita no trabalho de vocês, né? O pessoal do esporte, que não é só
futsal, tem também o campeonato de futebol de campo e outros mais. Fala um pouco aí dos seus apoios. Sim. Hoje os nossos maiores apoiadores são os pais, né? São os pais. Tem uma empresa da S Elétrica, lá do meu amigo Ivandrei Almeida, próximo Samago. Ele é um dos maiores apoiadores da minha escolinha, né? A vereadora Mônica, que sempre também está presente. O meu amigo Igor, da distribuidora Império, lá do bairro de São José Operário. Eles são dos principais pilares, né? Que estão sempre comigo. Quando eu tinha a escolinha do Vasco, eles estavam sempre apoiando na questão de uniforme, calçado. Então, eles e os pais são os meus maiores apoiadores. Professor, o senhor falando agora que tinha para mais de 80 inscritos, tem que ter um uniforme para todo mundo? Como é que funciona? Principalmente, né, quando vai ter campeonato, se todos participarem, igual como nesse ano que eu falei para você que eles participaram do Petrópolis, e todos conseguiram uniforme para todos, deu quase R$2.000 de uniforme. Tive que conversar, né, com o rapaz da gráfica, expliquei para ele que até então o do Vasco era um projeto social, não tinha fundos, né? Foi que a gente fez uma parceria, né? Ele estampou a logo dele e amenizou mais no valor, né, do uniforme. Foi assim que eu fiz para poder conseguir para todos. Nesse campeonato que o senhor está realizando no ginásio aí, eles também estão apoiando? Como é que é? Sim, eles estão apoiando a gente, né? Na questão da minha logística também, né? Que eu fui em Óbidos, né? Olhar também outras crianças, né? E eu acabei fechando, né, uma parceria com uma outra escolinha. Vou trazer 2 crianças, né, para compor o elenco, né, da minha escolinha. E eles vão nos ajudar. Isso, é muito bacana essa conexão aí. Sim. Professor, também o ginásio, ele está centralizado aqui, né, no centro da cidade. E assim, o senhor vê alguma dificuldade nessa locomoção dos times até o ginásio ou está tranquilo? Como é que é? Até então é tranquilo, né? Porque todos os pais querem ver, né, o seu filho feliz, querem ver o seu filho jogar. Muitas das vezes ele não pode acompanhar o treino, então ele vai pro jogo. Então ele leva com o maior prazer, né, o filho dele. Ah, com certeza, né? Professor, e também existe assim o senhor já tem uma noção de... Já teve o início, né? Sim. Quando vai terminar esse campeonato? Olha, Dinela, mais ou menos o campeonato vai durar uns 2 meses, né? Porque tinha 6 times, sai um, mas aí a equipe do Boca Júnior vai colocar mais uma equipe dele, né? Que ele tem muitos atletas dessa faixa etária, vai colocar o Boca Júnior B. Sim. Né? Então eu programei a tabela assim, são 6 times, cada time vai fazer 5 jogos, né? Aí classifica 4. O primeiro pega o quarto, o segundo, o terceiro. Um detalhe importante que o nosso regulamento fechou é que a equipe que se classificar em primeiro, ele joga pela vantagem, tanto na semifinal quanto na final. Porque é um mérito dele, né, se classificar em primeiro. Então, muitas das vezes o time se classifica em primeiro, aí ele pega o quarto e ele acaba sendo desclassificado para o quarto. Né, porque às vezes o time que fica em quarto, né, ele joga pelo empate, leva para os pênaltis, muitas das vezes ele acaba ganhando. Sim. Então, pela campanha dele, né, que ele passou já lá no finzinho, né, eu não. Então eu quis dar esse presente para a equipe que ficar em primeiro, porque ele merece, né. Às vezes ele não perde nenhum jogo, não toma nenhum gol, faz uma campanha impecável e acaba saindo, né, para um time que passou, eu posso dizer assim, passou arrastado. Sim. Olha aí, é muito bom os pais também estarem participando e estar de olho no regulamento, né, professor? Isso aí é muito importante, porque tem pai que vai lá para o ginásio e se manifesta, né, e não está atento no regulamento, né? Não está atento no regulamento. Tanto é que nas semifinais e na finais vai ter jogos de ida e volta. Tem esse detalhe também. Legal. Então, no nosso regulamento, coloquei também uma cláusula para igualar o tamanho dele, Danila. Porque muitas das vezes o aluno tem 11 anos, ele vai completar 12, mas ele já é grande, então ele já é desproporcional para as outras crianças. Onde ele vai ganhar? Na força, né? Ele vai ganhar no chute dele, ele tem mais mobilidade, então ele vai se sobressair em cima do pequeno que também tem 11, mas é pequeno. Ele não tem a força dele. Ainda bem que o senhor falou isso daí. Teve um campeonato aqui em Oriximiná e eu transmiti alguns jogos e eu via realmente essa como é que posso, essa diferença, né, de atleta para atleta. Tinha atleta de um time aí que o goleiro era muito enorme, era grandão mesmo, né? E do time do adversário eram pequenos, assim,
Então, a preocupação, o senhor está de parabéns contra isso aí. Sim, enquanto esse detalhe do goleiro, o VT, né? Para mim, o goleiro ele pode ter a altura que ele tiver. Sim. O que não pode é o jogador de linha. Ah, entendi. Ele é limitado, com exceção do goleiro. Aí o goleiro não, o goleiro ele é livre. Pode porque ele isso. não vai medir força, né? Com o jogador de linha. Ah, muito bem. Aí o goleiro ele pode ser grande, pode ser pequeno, ele pode ter a altura que for. Tanto é que a gente tem lá, né? A gente tem goleiro grande, tem goleiro pequeno. Tem que ser bom no gol, né, Sim, professor? tem que ser bom, porque muitas das vezes ele é grande, mas ele não tem a mobilidade que o pequeno tem. Ó. Eu conheci um rapazinho que é deficiente da perna, ele, uma criança. E joga muita bola, professor. Não só ele, como o outro irmão, né? Sim. Eu até, você sabe o que eu fiz? Eu falei com os pais para ele comentar os jogos, ser comentarista na hora da minha transmissão. E foi um sucesso, olha, todo mundo gostou. O comentário natural da criança. Natural da criança. Né? Sim. E eles até não usavam o nome do atleta, eles usavam o apelido. Isso foi um diferencial nas minhas lives. Pena que não está mais lá a live, porque, como eu falei para o senhor, tem somente 30 dias. Você faz uma live hoje, ela fica lá por 30 dias, aí de lá ela some. Sim. Inclusive, Danilo, hoje a gente está sem uma transmissão ao vivo. Já lhe convido, se você quiser fazer as nossas transmissões, está de porta aberta aí para a gente receber. Muito bacana, olha, isso é muito bom mesmo. Abre espaço aí para muita rapaziada que não vai para o ginásio e vai lá para redes sociais e está lá, né? O futebol, isso aí é muito bacana. Sim, porque às vezes os pais, né, alguns pais, ou vai só a mãe, às vezes os pais trabalham em trombetas, aí perguntam, vai ter live, professor? Vai ter live? É mesmo? Aí às vezes eu falei para ele, infelizmente agora ainda não consegui, né? Sim. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai fazer essa parceria. Isso. Como eu vou trazer os 2 meninos de Óbidos, aí com certeza também o pessoal de lá vai querer assistir da escolinha que ele joga lá. Com certeza. Então vai ser um público bom, né? Vai ser um público bacana. Bacana, isso aí. Professor, muito obrigado, estamos chegando aí ao final dessa nossa conversa. O senhor tem algum agradecimento para fazer? Fique à vontade. Sim, eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Agradecer primeiramente também a Deus, né? Aos pais dos meus alunos, as pessoas que nos apoiam, que eu já citei aqui, né? O Ivandrei, a vereadora Mônica, o Igor da distribuidora Império. Eu quero só ressaltar uma doação que eu recebi um tempo atrás de quase 20 pares de society, né? Lá da Ideal. Então eu quero agradecer também ele, né, que era lá para a escolinha do Vasco. Só que como eles tinham o pé, né, já grande, eu acabei doando lá para a escolinha do Bela Vista, que hoje, né, recebeu o complexo do Bela Vista, né. A gente fez, né, você estava lá presente. Então, de olhar para a criança e ver ela recebendo um calçado, então é muito gratificante, Danila. Hoje, inclusive, também agora, né, eu convidei um aluno, o Ramon, ele foi lá no Samago e eu vi ele sentado, né, eu convidei ele para jogar, ele falou que não ia, eu falei, por quê? Ele falou, não tenho calçado. Poxa vida. Perguntei qual era o número que ele queria e por coincidência, né, obra de Deus, eu tinha uma guardada lá em casa, era o número dele. Aí eu falei, olha, vem tal dia aqui que eu vou te entregar, se der no teu pé, e deu certinho, e ele tá junto com a gente hoje. Então eu peço para as pessoas, né, que puder ajudar, ajude. Uma bola, um calçado, às vezes não é nem tão caro, mas só de ver lá a criança lá, hoje em dia eu já passei por isso, eu sei o que é. Então por isso que hoje eu quis estar, né, nessa vida que eu tô levando hoje. Muito bem, e o senhor está de parabéns, não só o senhor, mas a escolinha Boca Júnior, né? Júnior. Qual é outra? Semesp. Bela Vista, né, professor? Isso, Guerreiro de Fátima. Então essas escolinhas, elas vão estar representando, né, o bairro de onde elas estão, né? Verdade. É que a gente manda um abraço aos todos os professores das escolinhas aqui de Oriximiná, que não parem, né, professor? Não parem. Tem esse grau de dificuldade, sim, né? Tem todo esse momento aí difícil, mas que não parem, porque as crianças precisam realmente de vocês. Olha, vocês estão de parabéns. Esse foi um dos motivos de eu trazer o senhor aqui, sim, né? Que eu pensava que o senhor ainda estava com a escolinha do Vasco. Mas se Deus quiser a gente vai voltar agora, né? Tô com o planejamento de voltar agora. Isso. A escolinha do Vasco, né? Porque a gente ia pra Óbidos, Nila, fazia um intercâmbio lá.
E quando a gente participou, eu acho que foi desse campeonato que você viu que o alunozinho era maior, a gente participou com o Vasco, a gente ficou em terceiro. Ah, sim, lembra? Realmente tinha um time do Vasco. Era o senhor que estava lá? Era. Eu tô até com o troféu lá em casa aí, lá. Cara, que e bacana. Às vezes a pessoa ia, não pela escolinha assim, porque não conhecia a escolinha, mas ia porque Sim. era o Vasco, né? Vestia a camisa e ia pra lá torcer pro Vasco. Olha aí, Aí já levava a nossa bandeira, foi crescendo, né? Na nossa torcida, querendo ou não, o Flamengo e o Vasco, né? Eles têm muitos torcedores, né? Então a gente ia pra lá e a festa era grande. Com certeza, olha, pra você que tá afim de colocar uma escolinha, coloca a escolinha do Flamengo, coloca a escolinha do Fluminense, do Botafogo, do Real Madrid, sei lá, inventa aí, mas não fica parado. Pega essa tua ideia, tira da frieza do papel e põe em prática. Busque parceria com o professor está buscando. Como é os seus patrocinadores? Vamos repetir aí. A vereadora Mônica, o Ivo Andrei da S Elétrica e o Igor da distribuidora Império. Eles são meus principais também, né? É verdade. Olha, e nesse momento também rola aqui no telão o nome aí dessas empresas aí que também patrocinam aqui o Podpan. Então a gente depende muito de apoio, de incentivo. A gente tem a boa vontade, né, professor? Mas também precisa de um alicerce, né, professor? Claro, porque como eu costumo dizer, nada é fácil. Mas se você não tentar, você não vai saber se vai conseguir, né? Então eu tentei, infelizmente lá eu tive que dar uma pausa, mas eu não desisti. Se Deus quiser, eu vou voltar de novo. Quando eu ia para Óbidos, que o pessoal sabia que era a escolinha do Vasco, as pessoas iam assistir lá. Porque sabia que era a escolinha do Vasco, não queria saber quem estava lá. Mas porque era do Vasco, as pessoas iam assistir. É uma cobrança, né, professor? E a responsabilidade era muito grande. Já entravam nervosos também, né? Mas Deus, a torcida lá grande. Os pais também dos alunos de Óbidos vão também, fez aquela rivalidade também, Óbidos, Oriximiná. Então é muito louco lá, é muito legal a emoção. Tá certo. Então, professor, muito obrigado pela sua participação e deixe uma frase de incentivo aí aos seus atletas, aos que estão com o senhor e aos seus ex-atletas que passaram na escolinha, porque tem uma idade, não tem, professor? Sim. Chega uma determinada idade, tem que sair, infelizmente, e seguir outros meios. Fica à vontade. Eu fiz um amistoso lá no ginásio, né? Sub-13, batendo 14 anos. E um aluno meu, eu vi que ele se sentiu abatido, né? Peguei e mandei mensagem pra ele, não fica assim, a gente tá junto. Sabe o que ele me falou? Professor, eu queria que a escolinha fosse pra sempre. Porque ele sabe que daqui com mais um ano, né, ele vai sair, né? Porque a escolinha abrange até os 13 anos, né? Ele falou assim, eu queria que fosse para sempre. Eu tenho um outro aluno, o João Bosco, filho do seu Brunório da Majofé. Ele é fortinho, né? Ele fez um gol de falta. Eu falei, não, eu quero que você bata a falta. Aí nem ele não acreditava nele, ele foi, bateu e fez o gol. E ele me mandou um áudio, professor, muito obrigado por acreditar em mim. Nem eu não acreditava em mim, mas o senhor acreditou em mim. Muito obrigado. Então essas palavras eu não esqueço. Né? E eu tenho certeza que ele também não vai esquecer, porque também era um amistoso, tinha muitas crianças, né? E como a criança também é difícil de esquecer. Então, uma frase que eu quero dizer é que você tem que acreditar em você mesmo, acreditar nos seus sonhos, estar perto de pessoas que acreditam também no seu sonho, que vai sonhar junto com você. São essas pessoas que vai lhe ajudar, que vai lhe apoiar, vai estar sempre do seu lado. Porque eu costumo dizer, nem sempre aquela pessoa, Danilo, que está batendo na tua costa, está dizendo que vai dar certo, que é o teu bem. Às vezes está lá só olhando a tua vida, né? Então saiba diferenciar as pessoas, né, que estão junto com você, que gostam de você e que sonham o seu sonho. Tá certo. Com essas palavras, a gente vai ficando por aqui. O nosso muito obrigado aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores. E a você, amigo internauta, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, se possível, deixe o seu like, né? Comente, deixe um comentário aí, seja ele bom, ruim, o que a gente pode melhorar, porque a gente não é perfeito, né, professor? Sim, a gente não é perfeito, a gente falha, né? A gente é falho e a gente está procurando melhorar, com certeza, tá certo? Um abraço especial para você e a gente se vê. Tchau!